Boa noite, Fael. Este fato que eu trago para o canal aconteceu pouco antes de me aposentar como policial em 2011. Bem, eu não vou mencionar onde aconteceu ou quem eu sou, já que prefiro o anonimato, mas eu sinto a necessidade de compartilhar em algum lugar e este canal parece ser o lugar certo. Então, alguns meses antes de me aposentar, eu estava patrulhando algumas estradas secundárias no Mato Grosso, fora da cidade em que eu estava. Era um trabalho fácil, não trazia muitos problemas e muito raramente havia uma ocorrência aqui e outra ali. Nada demais. Bem, você sabe, coisas simples como alguns idiotas dirigindo bêbados ou alguém com a luz traseira quebrada. Era um trabalho fácil e, honestamente, eu preferia passar os últimos meses da minha vida profissional com um pouco de paz e sossego, especialmente depois de tantos anos servindo na polícia. Mas este único incidente está preso em mim e eu duvido que alguma vez eu me esqueça dele. Bem, tudo isso começou com o desaparecimento de uma criança indígena local que fugiu de casa. O seu pai era um bêbado que só vivia alcoolizado. Então, dificilmente eu culpo o garoto por fugir. Mas acontece que ele foi encontrado poucos dias depois de ser dado como desaparecido. Infelizmente, ele foi encontrado morto na floresta e aparentemente morto por um animal selvagem. Isso acontece às vezes, especialmente por aqui, já que temos um bom número de onças e sucuris famintas. A razão de eu tocar no assunto é porque descobri que o garoto era realmente próximo a uma mulher conhecida por ser bruxa. Ela morava naquela floresta e raramente interagia com outras pessoas. Mas ela e o garoto eram próximos, e um dos meus colegas da polícia achou por bem perguntar se ela o viu depois que ele desapareceu. Ele foi até ela na floresta e quando voltou disse que ela negou conhecê-lo. Uma mentira, já que todos sabiam sobre as suas frequentes visitas ao barraco dela no meio do mato. Mas uma vez que a sua morte foi determinada como resultado de um ataque de animal, ninguém nunca mais investigou o caso, até eu aparecer. E isso aconteceu uma semana depois que o garoto foi encontrado morto. Eu estava patrulhando à noite perto da floresta, onde ele foi encontrado e de onde a mulher morava, quando recebi uma ocorrência policial de uma colisão de um carro a alguns quilômetros de minha localização. E como eu era o mais próximo, eu fui chamado pelo rádio para a cena do acidente e também por ser o primeiro a responder. E como esperado, eu fui o primeiro a chegar. Bem, o carro estava lá. E imediatamente eu notei sangue no para-choque dianteiro e em toda a estrada. No início, eu pensei que o motorista tivesse atingido algum animal e chamado a emergência pensando que havia batido em alguém. E foi quando percebi que não havia ninguém por perto. O motorista parecia ter saído para algum lugar, provavelmente fugindo do local. Eu estava prestes a avisar pelo rádio quando ouvi alguém gritar da floresta. O barulho vinha ao meu lado direito. Bem, o meu treinamento imediatamente começou. Peguei a minha arma e a lanterna e depois de avisar pelo rádio o que tinha acontecido, eu fui direto para onde vinha o grito. Demorou menos de 5 minutos para encontrar a fonte. Bem,
era quem eu presumi ser: o motorista do carro. Ele estava caído e coberto de sangue. A 5 metros do corpo do motorista estava ele. A coisa mais horrível que já vi em minha vida. Era um ser corcunda, com cabeça de porco e dentes desproporcionais ao focinho. Tinha os olhos vermelhos, pelos negros e ralos cobriam todo o seu corpo. As suas orelhas eram como as de um burro, e os seus braços pareciam ter o dobro do tamanho das suas pernas. Aquela coisa devorava a perna do motorista com muita ferocidade, e quando aquilo me viu, ele soltou a perna e deu um urro na minha direção, e só aquele hálito podre foi o suficiente para me deixar com náuseas. É claro que é um lobisomem. Foi o que pensei, pois eu só sabia sobre eles pelas lendas indígenas locais até este ponto. Parecia um cão misturado com porco retorcido de um humano e um jumento, e francamente cheirava como se estivesse apodrecendo. Estava coberto de sangue e rosnava para mim. Vai embora! Ele falava com uma voz não natural. Era grave e parecia aqueles efeitos que se usam na voz do demônio no filme O Exorcista. Eu disparei 2 tiros quando ele tentou fazer um movimento em minha direção, e apesar de acertá-lo em cheio no peito, nenhum dos tiros pareceu impedi-lo. Dei mais 2 tiros, e somente aí que ele parou, ergueu a cabeça para trás e fugiu mata adentro. Outros 2 carros patrulha chegaram e ouviram os meus tiros. Todos os 4 homens viram aquela coisa assim que ela fugiu, e com 3 deles indo perseguir o que quer que fosse. O outro policial e eu ficamos com o corpo do motorista até a perícia chegar. Ele já estava morto. E para encurtar a história, os 3 policiais perseguiram aquela coisa até a cabana da velha no meio da floresta. Ela supostamente se transformou de volta na mulher para tentar enganar os policiais, e foi prontamente morta. Na verdade, ela foi fuzilada pelos 3 policiais. Bem, eu não sei o que realmente aconteceu, já que nenhum deles iriam realmente falar sobre o caso. Mas um livro de feitiçaria, escrito por ela, encontrado em sua cabana não muito tempo depois, pareceu convencer os superiores que ela era responsável pela morte do garoto e também do motorista. Mas e toda a parte sobre ela se transformar em lobisomem, entretanto, silenciosamente foi escondida dos registros públicos. Os relatórios oficiais foram feitos para culpar ela e suas práticas de feitiçaria pelas mortes. Eu não sinto falta de ser um policial depois de relembrar esse caso e alguns outros no início da minha carreira. Sou policial aposentado há 10 anos e quando entrei para a polícia, eu achei que lidaria com bandidos e essas coisas. Mas para trabalhar com o sobrenatural, eu tô fora. Que o governo contrate os caças-fantasmas. Boa noite. Esta é mais uma prova que não estamos sozinhos, seja onde for. Quero contar um autêntico caso extraordinário que se passou com meu avô e contarei o fato com as suas palavras. E isso ocorreu no ano de 1942, quando ele morava em Tomás Coelho.
Sendo sócio de Vicente de Carvalho, era e sou bastante conhecido no local, frequentado sempre em reuniões e festas. E todos os sábados eu ia aos meus bailes, sendo que eu ficava até o fim da festa. E certa vez, pela meia-noite, saindo de uma dessas reuniões dançantes, em companhia de alguns amigos, dirigimos-nos ao restaurante da estação a fim de tomar um café. E após um ligeiro bate-papo entre os amigos, cada qual seguiu seu caminho, tendo eu tomado rumo na Avenida Automóvel Clube. E embora a noite estivesse escura e não houvesse iluminação por aquele local, eu caminhava despreocupadamente estrada fora. E justamente quando eu passava pelo local denominado Juramento, eu notei que uma sombra escura seguia ao meu lado direito. Mesmo vendo que não havia luar naquela noite, parei a fim de me certificar se tratava ou não da minha própria sombra. Movimentei os braços e a sombra no chão não se mexeu, ficou imóvel. Fiquei ali parado, sentindo um terrível calafrio. Então eu falei dessa forma: "Aí, do meu lado direito, não adianta." Imediatamente, e com a maior surpresa, eu vi que a sombra dava uma volta para de trás de mim e passava para o meu lado esquerdo. Continuei a andar, já apavorado, sempre com o vulto ao meu lado. Então eu parei e disse: "Aí do meu lado esquerdo, também não adianta." Eu comecei a me benzer e a rezar. E só então eu vi perfeitamente que a sombra se afastava do meu lado, tomando a direção de uma moita de capim que se achava à beira da estrada, sumindo por ali adentro e provocando um enorme barulho. Aliviado, eu tirei um cigarro e pus-me a fumar. E dentro de poucos minutos, eu cheguei em casa, batendo a porta e sendo atendido pelo meu pai, que ao me ver ainda pálido e trêmulo, ele me perguntou o que aconteceu. Eu contei-lhe o ocorrido, e o meu velho então me disse o seguinte: "Toma cuidado, rapaz. Do contrário, ainda verás assombrações a essas horas tardias da noite." Bem, o que era aquilo, eu não sei. Eu só sei que daquele dia em diante, eu passei a acreditar em muitas coisas que antes eu achava incríveis e impossíveis de acontecer. E principalmente desde então, eu jamais desprezei aquele importante conselho que o meu velho pai me dava. Boa noite.